Olha só, senta aí e presta atenção, porque a história que eu vou te contar hoje não é dessas que a gente vê em comercial de margarina, não. É uma daquelas que dá um nó na garganta e faz a gente pensar duas vezes antes de dar o próximo like no celular. O nome do nosso personagem era Lucas, mas para 5 milhões de pessoas espalhadas por esse Brasilzão, ele era o Luquinhas VIP. O cara era o rei do engajamento, sabe como é? Vivia cercado de luzes, câmeras, roupas de marca que ele nem pagava e aquele sorriso branco de comercial que parecia que nunca tinha visto uma tristeza na vida. O Lucas morava num apartamento de vidro lá na Vila Olímpia, em São Paulo, daqueles que o aluguel custa um rim e a vista é de tirar o fôlego. A rotina dele era uma loucura. Acordava já com o celular na cara, postando "Bom dia, família". Tomava um café cheio de frescura e passava o dia gravando vídeo, fazendo dancinha e mostrando uma vida que, no fundo, era mais filtrada que água de poço. Ele tinha amigos aos montes. Era o Beto, que vivia na academia com ele. A Carol, uma loira que também era influencer e vivia fazendo collab de viagem. E o Gustavo, o empresário que dizia que o Lucas era o irmão que ele nunca teve. Era "te amo pra cá, você é o melhor pra lá". Uma rasgação de seda que não tinha fim nas redes sociais. Mas o negócio começou a mudar de figura numa tarde de quinta-feira. O Lucas resolveu que precisava de um conteúdo diferenciado, uma parada mais radical para bombar o canal. Ele pegou o carro dele, uma SUV importada, que brilhava mais que ouro, e decidiu descer para o litoral norte por uma estrada de terra, daquelas bem escondidas, que ele viu num mapa antigo. Ele queria chegar numa cachoeira que ninguém conhecia, tirar a foto perfeita e postar com a legenda: "Conectado com a essência". Iônico, né? Logo ele, que não desconectava nem para ir ao banheiro. O céu estava ficando com aquela cor de chumbo, sabe? Aquelas nuvens pesadas que avisam que o mundo vai desabar. Mas o Lucas estava nem aí. Ele estava dirigindo com uma mão só, a outra segurando o celular para fazer um story ao vivo. "Fala, galera! Tô aqui no meio do nada, aventura total, só eu e a máquina. Fiquem ligados que o conteúdo hoje vai ser insano", ele gritava pro aparelho enquanto o carro sacolejava nos buracos. Ele nem percebeu que a chuva começou a cair de mansinho e, em poucos minutos, virou um dilúvio daqueles de fechar o tempo e apagar a estrada. Aí, meu amigo, o destino resolveu cobrar a conta. Numa curva fechada, cheia de lama e folha seca, o pneu derrapou. O Lucas tentou segurar, mas o carro parecia um sabão. A SUV rodou na pista, bateu num barranco e capotou. Foi um barulho de metal retorcido que ecoou por todo o vale. Vidro voando para todo lado, o airbag estourando na cara dele e, de repente, o silêncio. Um silêncio que ele não conhecia, porque a vida dele sempre teve trilha sonora. Quando ele abriu os olhos, tudo estava girando. O cheiro de gasolina e terra molhada invadiu o nariz dele. Ele sentiu uma dor aguda na perna, uma coisa que parecia que tinha um ferro em brasa atravessando o osso. O carro estava de lado, prensado contra uma árvore velha. O Lucas, tonto, com o rosto sangrando, a primeira coisa que fez não foi gritar por socorro. Foi tatear o chão do carro atrás do celular, porque na cabeça dele, o mundo só existia se estivesse na tela. Ele achou o aparelho. A tela estava toda estraçalhada, parecendo uma teia de aranha, mas milagrosamente ainda ligava. O sinal estava fraquinho, uma barrinha só que ia e voltava, mas ele pensou: "Vou ligar pro Beto. O Beto é meu parça, tá sempre comigo no CrossFit, ele vem voando me buscar". Ele discou. Chamou, chamou, chamou e caiu na caixa postal. "Deve estar treinando", pensou o Lucas com o coração batendo na garganta. Aí ele tentou a Carol. "A Carol me ama. Ela postou ontem que eu sou a alma gêmea dela". Ligou. O celular dela deu sinal de ocupado. Ele tentou de novo, e nada. Mandou mensagem no WhatsApp, mas o cheque cinza nem ficava azul. O desespero começou a bater. A dor na perna estava ficando insuportável e ele percebeu que a água da chuva estava começando a entrar no carro. Ele ligou para o Gustavo, o empresário, o cara que cuidava da carreira dele, que dizia que eles eram uma família. O Gustavo atendeu. "Fala, Luquinhas? Cara, agora não dá. Tô numa reunião fechando um contrato gigante para você. Depois a gente se fala, beleza? Valeu, garoto". E desligou na cara dele, sem nem dar tempo do Lucas dizer que estava morrendo preso num carro no meio do mato. O Lucas ficou ali, olhando para a tela do celular que brilhava no escuro da cabine. Ele tinha 5 milhões de seguidores. Se ele postasse um story agora,
Milhares de pessoas iam comentar: força, melhoras, estamos com você. Mas ninguém ia tirar ele dali. Ninguém ia sentir o frio que ele estava sentindo. Ele tentou ligar para mais uns 5 amigos do meio. Um disse que estava num evento, outro não atendeu. Outro disse que a bateria estava acabando. Foi caindo a ficha, sabe? Uma ficha pesada, de chumbo. Aquelas pessoas todas, aqueles sorrisos nas fotos, os comentários de perfeito, era tudo fumaça. No momento em que o bicho pegou de verdade, ele estava sozinho. Completamente sozinho. Ele tentou abrir a porta, mas estava emperrada. O cinto de segurança estava prendendo ele, sufocando. Ele começou a chorar. Não era choro de dor só. Era choro de medo e de uma solidão que ele nunca tinha sentido. Ele olhou para o celular de novo. A bateria estava em 3%. Ele pensou em ligar para a mãe dele, lá no interior de Minas, mas sentiu vergonha. Ele não falava com ela direito fazia meses. Sempre dava a desculpa que estava na correria, que a vida de influencer era muito ocupada. Como é que ele ia ligar agora? Só para dar notícia ruim. A luz do celular apagou de vez. O breu tomou conta de tudo. O barulho da chuva no teto do carro parecia um tambor avisando que o tempo dele estava acabando. Ele fechou os olhos e pediu a Deus, ou a qualquer força que estivesse ouvindo, que não deixasse ele morrer daquele jeito, no meio do nada, sendo apenas um número esquecido num servidor de internet. Foi aí que, no meio do barulho da tempestade, ele ouviu um som diferente. Não era barulho de motor, nem de sirene. Era um assobio calmo, uma melodia antiga que parecia vir do meio das árvores. O Lucas achou que estava delirando, que a perda de sangue estava fazendo ele ouvir coisa, mas o som foi chegando perto. De repente, uma luz amarela, bem fraquinha, começou a balançar do lado de fora do vidro quebrado. Não era luz de LED, não era flash de câmera, era a luz de um lampião de querosene. Uma mão grossa, cheia de calos e com as unhas sujas de terra, encostou no vidro. O Lucas tentou gritar, mas a voz saiu como um sussurro engasgado. "Tem alguém aí dentro, meu filho?" Uma voz grave, lenta, com um sotaque carregado de interior, perguntou. O Lucas bateu no que sobrou do painel. "Socorro! Por favor, me tira daqui!" Ele conseguiu dizer. O homem do lado de fora não se apavorou. Ele não puxou um celular para filmar o acidente. Ele não perguntou quem o Lucas era ou quantos seguidores ele tinha. Ele simplesmente colocou o lampião no chão, pegou um pedaço de pau resistente e começou a forçar a porta que estava amassada. "Calma, rapaz. Respira devagar. O ferro está apertando, mas a gente dá um jeito. O mato é bravo, mas eu conheço os caminhos dele." Com um esforço que parecia sobre-humano para alguém que parecia ter seus 70 e poucos anos, o velho conseguiu abrir uma fresta na porta. Ele usou uma faca de mato para cortar o cinto que sufocava o Lucas e, com uma delicadeza que o rapaz nunca tinha recebido de ninguém, foi puxando ele para fora daquele monte de ferro retorcido. O Lucas urrava de dor quando a perna se mexia, mas o velho ia conversando com ele, falando do tempo, dizendo que a chuva ia passar, que a terra estava precisando de água. Era uma conversa tão simples, tão fora da realidade frenética do Lucas, que ele começou a se acalmar mesmo sentindo que ia desmaiar a qualquer momento. Quando finalmente saíram do carro, o velho carregou o Lucas nos braços. O rapaz era alto, mas o idoso tinha uma força que vinha de anos de lida na roça. Ele colocou o Lucas debaixo de uma lona que ele tinha improvisado e ficou ali, olhando para ele com uns olhos pequenos e brilhantes, cheios de uma sabedoria que não se encontra no Google. O senhor tem celular?" perguntou o Lucas, tremendo de frio. "Preciso chamar uma ambulância. Meus amigos, eles precisam saber." O velho deu uma risada curta, sem deboche, apenas uma risada de quem sabe das coisas. "Celular? O que é isso, meu filho? É aquele aparelhinho que brilha? Eu não tenho essas modernidades, não. Aqui onde eu moro, o sinal que a gente entende é o do vento e o do canto dos pássaros. Mas não se avexe, não. Minha casinha é logo ali em cima. Vou te levar para lá cuidar dessa perna com umas ervas que eu conheço e amanhã, quando o sol sair, eu busco ajuda na vila." O Lucas olhou para o velho sem conseguir acreditar. Ele estava ali, sendo salvo por um homem que não sabia o que era um post, que não tinha perfil no Instagram e que provavelmente nunca tinha ouvido falar do Luquinhas VIP. Aquele estranho, que não sabia nada sobre a vida glamurosa dele, era o único que tinha parado para estender a mão enquanto o mundo virtual dele tinha simplesmente dado offline. O velho, que se chamava Benedito,
mas que todo mundo ali por perto conhecia como Seu Bené, ajeitou o Lucas nas costas e começou a subir uma trilha íngreme no meio da mata. A chuva ainda caía, mas agora não parecia tão assustadora. O Lucas, com a cabeça encostada no ombro do velho, sentia o cheiro de fumo de corda e de suor honesto. Ele olhou para baixo e viu o carro dele, lá no fundo do barranco, uma sucata de luxo que agora não valia absolutamente nada. Naquela noite, enquanto o Seu Bené caminhava firme pela lama, o Lucas começou a perceber que a vida que ele levava era como aquele carro, bonita por fora, cara, cheia de tecnologia, mas que na primeira curva perigosa não servia para salvar a alma de ninguém. Ele sentiu uma vontade imensa de chorar, não pela dor, mas pela vergonha de ter ignorado a ligação da mãe, de ter acreditado na mentira dos likes e de ter esquecido como era o toque de uma mão de verdade. Vai ficar tudo bem, rapaz, disse o Seu Bené, sentindo o tremor do jovem. A gente se perde para poder se achar. O mato ensina isso pra gente todo dia. E assim, passo a passo, o influencer que tinha o mundo na palma da mão foi sendo carregado para dentro de uma realidade onde o que importava não era quem você parecia ser, mas o quanto de humanidade você ainda guardava no peito. O sinal do celular tinha morrido, mas pela primeira vez em anos, o Lucas estava começando a se conectar com algo que não precisava de bateria para funcionar. A subida até a casinha do Seu Bené pareceu uma eternidade para o Lucas. Cada passo que o velho dava, o corpo do rapaz sacolejava e a dor na perna subia como um choque elétrico até a nuca. O mundo dele tinha virado um borrão de chuva, vultos de árvores e o som da respiração cansada daquele estranho que o carregava como se fosse um fardo precioso. Quando finalmente atravessaram a porta de madeira rangendo, o cheiro de café passado no coador de pano e de lenha queimando no fogão tomou conta de tudo. Era um cheiro que o Lucas não sentia desde que era moleque, lá no interior, antes de achar que a vida se resumia a quantos likes ele conseguia numa foto de prato de restaurante caro. Seu Bené deitou o rapaz num colchão de palha, forrado com um lençol de algodão grosso que cheirava a sol. O lugar era simples demais, sabe? Chão de terra batida, umas prateleiras de madeira de demolição com uns potes de conserva, um rádio de pilha que chiava num canto e um silêncio que chegava a incomodar os ouvidos do Lucas, acostumados com o barulho de notificação o tempo todo. O velho não perdeu tempo. Acendeu mais um lampião, buscou uma bacia com água morna e umas ervas que ele tinha secando num varal em cima do fogão. Agora segura a onda, meu filho. Vai arder um bocado, mas é o que vai segurar o rojão até amanhã, disse o velho, com aquela calma de quem já viu muita coisa nessa vida. O Lucas cerrou os dentes. Quando o Seu Bené encostou aquelas mãos calejadas na ferida, o rapaz quase desmaiou. Mas aos poucos, o calor da água e o cheiro forte do mato foram acalmando os nervos dele. Ele olhava para o teto de telha aparente e a ficha ia caindo devagar, como um download demorado em internet de discada. Ele, o Luquinhas VIP, o cara que tinha acesso às melhores festas de São Paulo, que ganhava iPhone de última geração de presente de marca, estava ali dependendo de uma compressa de ervas e da caridade de um homem que nem sabia o que era um perfil verificado. "O senhor mora aqui sozinho?" Lucas perguntou com a voz ainda trêmula, enquanto o velho enfaixava a perna dele com uma tira de pano limpo. "Sozinho não, meu filho. Moro com Deus, com a mata e com as lembranças da minha Maria, que já partiu pro andar de cima faz uns 5 anos. A solidão só existe para quem não sabe conversar com o próprio coração", respondeu o Seu Bené, dando um nó firme na faixa. O Lucas ficou mudo. Ele pensou nos 5 milhões de seguidores. Se a solidão só existia para quem não sabia conversar com o coração, então ele era o homem mais solitário do planeta. Porque até aquele acidente, o coração dele só batia no ritmo do engajamento. Ele tinha medo do silêncio, medo de ficar sem bateria, medo de não ser visto. E ali, no meio do nada, ninguém estava vendo ele. Ninguém estava comentando força, ícone. Só tinha o Seu Bené, que nem sabia o nome dele. O senhor não faz ideia de quem eu sou, né?" Lucas soltou meio que sem querer, um resto de ego ainda tentando respirar. Seu Bené deu uma risadinha mansa, pegou uma caneca de ágata descascada e serviu um café para o rapaz. "Eu sei que você é um rapaz que estava com pressa demais para chegar em lugar nenhum. Sei que você é alguém que o destino jogou no meu caminho para eu não esquecer como se faz um bem. O resto, meu filho, é só enfeite."
O nome que a gente tem no mundo não vale nada se a gente não tiver um nome para Deus e para os amigos de verdade. O café estava forte, doce com rapadura, e desceu aquecendo a alma do Lucas. Ele olhou para o canto da sala e viu o celular dele, com a tela estraçalhada, jogado em cima de uma mesa de madeira tosca. O aparelho parecia um objeto de outro planeta, uma coisa morta, sem utilidade nenhuma. Ele sentiu uma angústia, um ciricutico nas mãos, aquela vontade automática de checar se tinha alguma mensagem, se alguém tinha sentido a falta dele. Mas aí ele lembrou do Beto, da Carol, do Gustavo, lembrou de cada ligação não atendida e da frieza do empresário. A dor no peito, naquele momento, doeu mais que a perna quebrada. Eu tinha muita gente, seu Bené. Milhares, milhões. Lucas começou a falar, com as lágrimas começando a escorrer sem ele conseguir segurar. Mas quando o carro capotou e eu vi que ia morrer, eu liguei para todo mundo. E ninguém veio. Ninguém se importou. Eles diziam que me amavam todo dia na internet, mas na hora que o bicho pegou, eu era só um estranho. O velho sentou num banquinho de madeira, tirou um pedaço de fumo e começou a picar com um canivete. Ele ouviu tudo com uma paciência de monge. Pois é, rapaz, esse é o mal desse mundo novo que vocês inventaram. Muita vitrine para pouca mercadoria. Você construiu um castelo de areia e achou que era de pedra. Amigo, é coisa que se cultiva no barro, no suor, no olho. Não é coisa de apertar botão, não. Essas pessoas que você diz que tinha, elas não tinham você. Elas tinham a imagem que você vendia. E imagem, meu filho, não estende a mão para tirar ninguém de buraco. Aquelas palavras entravam no Lucas como facas. Ele lembrou da mãe dele, Dona Inês, lá em Minas. Ela ligava para ele todo domingo e ele quase nunca atendia. Dizia que estava gravando, que estava em reunião, que a vida estava uma correria. Ele mandava um pix de vez em quando para compensar a ausência, achando que dinheiro comprava o lugar de filho. O seu Bené, sem saber de nada, estava dando um sermão que o Lucas precisava ouvir faz anos. A noite foi passando devagar. A chuva lá fora continuava, mas agora era um barulho gostoso, de limpeza. O seu Bené preparou uma canja de galinha caipira que perfumou a casa toda. O Lucas comeu como se fosse a melhor iguaria do mundo. Não tinha filtro, não tinha foto para o Instagram antes de dar a primeira garfada. Era só ele, a fome e o sabor real da comida. Sabe, seu Bené, Lucas disse, limpando o canto da boca com a mão mesmo. Eu passava o dia todo mostrando para as pessoas como ser feliz. Eu ensinava as pessoas a terem uma vida perfeita. E agora, eu percebo que eu não sabia nada sobre ser feliz. Eu não sei nem quem eu sou sem esse celular na mão. O velho deu uma tragada no cigarro de palha que ele tinha acabado de enrolar e soltou a fumaça devagar, olhando para o nada. O segredo da vida, rapaz, não tá no que a gente mostra para os outros, mas no que a gente guarda para a gente quando as luzes se apagam. Você estava vivendo para fora, e quem vive para fora acaba ficando oco por dentro. Esse acidente aí, pode ser que não tenha sido um azar, não. Pode ser que tenha sido o único jeito de você parar e se escutar. Lucas passou o resto da noite em claro, mesmo com o cansaço. Ele ficava olhando para o seu Bené, que dormia sentado numa cadeira de balanço, com a cabeça caída para o lado e o rádio de pilha chiando baixinho uma música sertaneja antiga. Ele via a paz naquele homem. Uma paz que ele, com todo o dinheiro e a fama, nunca tinha experimentado. Ele começou a pensar em todas as mentiras que ele postava, as viagens que ele nem aproveitava porque passava o tempo todo editando vídeo, os sorrisos falsos, as amizades por interesse. Ele sentiu uma vergonha profunda, vergonha de ter se tornado uma marionete de algoritmos. Ele olhou para as mãos e percebeu que elas estavam sujas de terra e sangue, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu real. Ele sentiu que era um ser humano, não uma marca. Quando o dia começou a clarear, com aquela luz azulada que vai expulsando a neblina, o seu Bené despertou. Ele se espreguiçou, fez um sinal da cruz e olhou para o Lucas com um sorriso. Sobrevivemos à noite, meu filho. A tempestade passou. Agora o sol vai secar a lama e a gente vai dar um jeito de avisar o povo que você tá vivo. O Lucas sentiu um aperto no peito. Ele queria voltar, precisava de um hospital, mas uma parte dele tinha medo. Medo de voltar para aquele mundo e ser sugado de novo pela falsidade. Ele olhou para o seu Bené e perguntou: "O senhor acha que eu consigo mudar? Que eu consigo ser alguém de verdade depois de tanto tempo sendo de mentira?" Seu Bené se aproximou,
colocou a mão no ombro do rapaz e disse com uma firmeza que não deixava margem para dúvida. A terra precisa ser revirada para a semente brotar, rapaz. O seu chão foi revirado ontem. Agora depende de você o que vai plantar aí dentro. O mato ensina que tudo tem seu tempo. O seu tempo de ser sombra passou. Agora é tempo de ser árvore com raiz. Naquela manhã, o seu Bené ajudou o Lucas a se levantar. O rapaz apoiou o braço no ombro do velho e, mancando, foi até a porta da casinha. O ar da manhã estava fresco, com cheiro de mato molhado. O sol estava saindo por trás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. O Lucas olhou aquela paisagem e, pela primeira vez na vida, não teve vontade de pegar o celular para tirar uma foto. Ele só queria olhar. Queria guardar aquela imagem no lugar onde nenhum seguidor podia chegar, dentro dele mesmo. Eles começaram a descida lenta em direção à estrada principal, onde o seu Bené disse que passava o caminhão do leiteiro, que podia levar eles até a cidade. A cada passo, o Lucas ia deixando para trás o Luquinhas VIP. Ele ainda não sabia quem ia encontrar no espelho quando chegasse em casa, mas ele sabia que o homem que entrou naquela mata jamais seria o mesmo que estava saindo dela. O silêncio, que antes o apavorava, agora parecia um amigo que tinha muito a dizer, e o seu Bené, caminhando ao lado dele com seu passo firme e seu chapéu de palha, era o mestre que ele nunca soube que precisava ter. A jornada de volta estava só começando, e o Lucas sabia que o verdadeiro acidente não tinha sido o carro capotar, mas sim ele ter passado tanto tempo dirigindo a vida dele sem olhar para a estrada de verdade. Agora, com a perna quebrada e a alma começando a remendar, ele estava pronto para aprender a caminhar de novo, mas dessa vez sem pressa e com os pés bem fincados no chão. O sol já estava alto quando eles alcançaram o pé do morro. O Lucas, coitado, estava com o rosto pálido, suando frio de tanta dor, mas não deu um pio de reclamação. Ele sentia que cada fisgada na perna era um lembrete de que ele ainda estava vivo, e isso, depois de tudo o que passou, era o maior prêmio que ele poderia ter. O seu Bené, firme como um jatobá, não soltou o rapaz nem por um segundo. Ele parou na beira da estrada de terra, limpou o suor da testa com o chapéu de palha e ficou ali, esperando o barulho que ele já conhecia de cor. Não demorou muito, e um caminhãozinho antigo, desses que carregam latão de leite e fazem um barulho que parece que o motor vai pular para fora, apontou na curva. Era o Tião, um sujeito de meia-idade, pele queimada de sol e um sorriso que mostrava que a vida na roça é dura, mas é boa. Quando o Tião viu o seu Bené com um rapaz todo estropiado nos ombros, freou o caminhão num solavanco só, levantando uma poeira que quase cegou todo mundo. Mas o que é isso, seu Bené? Achou um defunto vivo no meio do mato? O Tião gritou, já pulando da cabine para ajudar. Quase isso, Tião. O rapaz aqui resolveu testar a resistência das árvores com o carro dele. Ajuda aqui a colocar ele na boleia que a gente precisa levar esse menino para o hospital lá na cidade. Eles acomodaram o Lucas no banco de couro rasgado do caminhão. O cheiro ali dentro era de óleo diesel e fumo, mas para o Lucas, aquele era o cheiro da liberdade. O seu Bené foi atrás na carroceria vigiando a estrada. Durante o trajeto, o Lucas ficou olhando pela janela, vendo as cercas de arame, os gados pastando e as casinhas simples que passavam devagar. Ele pensou em como a vida dele corria a 1000 por hora, e de repente, tudo tinha parado naquele ritmo de caminhão de leite. Quando chegaram no pequeno hospital da cidadezinha mais próxima, foi um alvoroço. O médico de plantão, um senhor de óculos fundo de garrafa, logo reconheceu que a situação da perna era séria, mas o que mais chamou a atenção de todo mundo foi o estado do Lucas. Ele não parecia aquele rapaz das fotos, com cabelo impecável e roupas de grife. Ele estava sujo, rasgado, com a cara inchada, mas tinha um brilho nos olhos que ninguém ali sabia explicar. Enquanto as enfermeiras preparavam o Lucas para os exames, ele pediu um favor para o Tião. Moço, o senhor pode me emprestar o seu celular? O meu quebrou no acidente. O Tião tirou do bolso um aparelho velho, de botão, daqueles que só servem para ligar mesmo. O Lucas pegou o celular com as mãos tremendo. Ele não discou o número do empresário, nem o da amiga influencer, nem o do parceiro de academia. Ele discou um número que ele sabia de cor, mas que fazia meses que não aparecia no histórico de chamadas dele. No terceiro toque, uma voz doce e cansada atendeu do outro lado. Alô? Quem fala? Mãe? O Lucas disse, e a voz dele sumiu num soluço. Mãe, sou eu, o Luquinhas.
Meu filho! O que aconteceu? Eu senti um aperto no peito a noite inteira. Rezei tanto por você. Por que você tá ligando desse número, meu filho? Eu sofri um acidente, mãe. Mas eu tô bem, eu tô vivo. E eu queria te dizer, eu queria te pedir perdão. Eu tava perdido, mãe. Eu achei que tinha o mundo todo, mas eu não tinha nada. A dona Inês, lá no interior de Minas, começou a chorar do outro lado da linha. Não era choro de tristeza, era choro de quem tinha recebido o filho de volta. Eles conversaram por alguns minutos, e o Lucas prometeu que, assim que saísse do hospital, a primeira coisa que faria seria pegar um ônibus. Não um avião de primeira classe, mas um ônibus comum, para ir comer o pão de queijo dela. Depois que desligou, o Lucas foi levado para a sala de cirurgia. Foram horas de angústia, mas tudo correu bem. Quando ele acordou, no dia seguinte, o quarto estava silencioso. Mas não era aquele silêncio de abandono que ele sentiu no carro. Era um silêncio de paz. Na poltrona ao lado da cama, estava sentado o seu Bené, cochilando com o chapéu sobre o rosto. O Lucas ficou ali, olhando para aquele homem que não tinha nada e, ao mesmo tempo, tinha tudo. Ele percebeu que o seu Bené não tinha perguntado o CPF dele, não tinha pedido para tirar uma selfie, não tinha cobrado nada pelo resgate. Ele simplesmente tinha sido humano. Nesse momento, a porta do quarto abriu com força. Era o Gustavo, o empresário, junto com 2 seguranças e uma assessora que já entrou no quarto, com o celular na mão gravando tudo. Luquinhas, meu Deus, cara, que susto você deu na gente! O Gustavo gritou com aquela voz empolgada de quem já está pensando no próximo contrato. Gente, olha só, o Luquinhas acordou. Dá um oi aqui pra galera, tá todo mundo louco querendo saber o que aconteceu. O engajamento tá batendo recorde, cara. Esse acidente foi a melhor coisa que podia ter acontecido para sua carreira. O Brasil parou para te procurar. A assessora aproximou o celular do rosto do Lucas, tentando pegar o melhor ângulo das cicatrizes. Faz uma cara de quem tá sofrendo, mas tá esperançoso, Luquinhas. A gente vai fazer um post agora. O milagre do Luquinhas VIP. Vai ser épico. O Lucas olhou para aquela cena e sentiu um estômago embrulhar, e não era por causa dos remédios. Ele olhou para o seu Bené, que tinha acordado com a barulheira, e observava tudo com um olhar de quem vê um circo de horrores. O rapaz, então, respirou fundo e levantou a mão, afastando o celular da assessora. Para com isso, Gustavo. Desliga essa câmera. Como assim, cara? A gente precisa aproveitar o hype. Os patrocinadores estão ligando, querem saber se você vai fazer vídeo de superação. Eu não sou um produto, Gustavo. E eu não sou o Luquinhas VIP. Eu sou só o Lucas. E eu quase morri sozinho ontem, enquanto você me dava tchau para fechar contrato. O quarto ficou num silêncio mortal. O Gustavo ficou com a cara lavada, sem saber o que dizer. Pode sair todo mundo. O Lucas continuou com a voz firme. Eu não quero mais saber dessa vida de mentira. Podem cancelar os contratos, podem apagar as contas, façam o que quiserem. Eu não volto mais para São Paulo. Você tá louco? Você vai jogar milhões de seguidores no lixo? O Gustavo perguntou indignado. Eu não tô jogando nada no lixo, Gustavo. Eu tô saindo do lixo. Agora, por favor, sai daqui. Eu quero ficar com o meu amigo. Ele apontou para o seu Bené. O empresário e a equipe saíram bufando, resmungando que o Lucas tinha batido a cabeça forte demais e que estava delirando. Quando a porta fechou, o Lucas soltou um suspiro longo, como se tivesse tirado um peso de 1000 toneladas das costas. O seu Bené se levantou, caminhou até a beira da cama e colocou a mão na testa do rapaz. Você fez a coisa certa, filho. A liberdade custa caro, mas viver na gaiola custa a alma. Seu Bené, eu não sei como te agradecer. Eu queria te dar alguma coisa, mas eu sei que o senhor não quer dinheiro. O velho sorriu, aquele sorriso de quem conhece os segredos do vento. Você já me deu o agradecimento, Lucas. Ver você escolhendo a vida de verdade já é o meu pagamento. Mas, se você quiser me fazer um agrado, quando você tiver bom da perna, passa lá na minha casinha pra gente tomar um café sem pressa. Mas deixa esse aparelhinho que brilha em casa, tá bom? O Lucas riu, uma risada limpa, sincera. Eu prometo, seu Bené, eu prometo. Alguns meses se passaram. O mundo da internet, claro, seguiu em frente. Surgiram novos Luquinhas, novas dancinhas, novas polêmicas. O nome dele foi esquecido por quem só vive de likes, mas foi lembrado por quem realmente importava. O Lucas vendeu o apartamento de vidro, o carro importado, e tudo o que ele tinha acumulado naquela vida de aparências. Ele voltou para a cidadezinha da mãe,
em Minas Gerais. Abriu uma pequena marcenaria onde aprendeu a trabalhar com a madeira, sentindo o cheiro da serragem e o peso das ferramentas nas mãos. Ele agora tinha um perfil nas redes sociais, sim, mas era diferente. Ele postava fotos dos móveis que fazia, da horta que plantou no quintal e, de vez em quando, de um pôr do sol que ele realmente parou para admirar, sem se preocupar com filtros. Ele tinha poucos seguidores agora, apenas alguns amigos de infância, a família e gente que realmente gostava do trabalho dele. Mas para o Lucas, cada um daqueles seguidores era uma pessoa de carne e osso, gente que ele podia abraçar, gente que atenderia o telefone se ele ligasse no meio da noite. Certo dia, ele pegou a sua caminhonete velha, uma que ele mesmo consertou, e dirigiu até aquela estrada de terra no litoral norte. Ele subiu a trilha, ainda mancando um pouquinho da perna, mas com o coração batendo forte. Quando chegou na casinha de madeira, viu o seu Bené sentado na mesma cadeira de balanço, ouvindo o rádio de pilha. "Seu Bené!" o Lucas gritou acenando. O velho levantou os olhos, reconheceu o rapaz e abriu um sorriso que iluminou a varanda. "Não é que o passarinho voltou pro ninho? Chega mais, meu filho. O café tá quase saindo." Eles passaram a tarde toda conversando. O Lucas contou sobre a nova vida, sobre como o pão de queijo da mãe dele era realmente o melhor do mundo, e sobre como ele se sentia rico agora, mesmo tendo muito menos dinheiro no banco. "Sabe, seu Bené", disse o Lucas olhando para as mãos calejadas, "eu achava que o mundo era o que aparecia na tela do celular. Mas eu descobri que o mundo é o que a gente sente quando encosta o pé no chão." O seu Bené deu uma tragada no seu cigarro de palha e olhou para o horizonte, onde o sol começava a se esconder atrás das montanhas. "É isso aí, Lucas. A tecnologia é uma ferramenta boa, mas ela não tem coração. E a gente, para ser gente, precisa de coração. A conexão que importa não é a que vem pelo satélite, é a que vem pelo afeto." O Lucas sorriu, fechou os olhos e respirou fundo o ar puro da mata. Ele não sentia necessidade de registrar aquele momento, de postar uma frase motivacional ou de contar para 5 milhões de pessoas o quanto ele estava feliz. Ele simplesmente estava feliz. E pela primeira vez na vida, isso era mais do que suficiente. A história do Lucas não virou documentário, não ganhou o prêmio de influenciador do ano e nem foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Mas em algum lugar daquele Brasil imenso, entre uma montanha e outra, um homem que antes era apenas um número, agora era uma história viva. E ele sabia que se um dia o seu carro capotasse de novo, na vida ou na estrada, ele não precisaria de milhares de seguidores. Ele só precisaria de um amigo de verdade, um café quente e a certeza de que, no fim das contas, a gente só é visto de verdade por quem nos enxerga com os olhos da alma. E assim, meu amigo, termina essa história. Da próxima vez que você olhar para o seu celular, lembra do Lucas e do seu Bené. Lembra que a vida está acontecendo aqui fora, no cheiro da chuva, no abraço de quem está perto e naquelas conversas que não precisam de Wi-Fi para serem inesquecíveis. Porque no dia do nosso pior acidente, o que salva a gente não é o sinal do celular, é o sinal de humanidade que a gente deixou no coração dos outros. Fica com Deus e aproveita o pôr do sol. Mas olha com os seus próprios olhos, tá bom? De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.